Oi, gente! Hoje eu vou esclarecer uma outra dúvida. Ascos, já ouviram falar? Atipias de células. Pois então, vamos esclarecer. Quando nós olhamos um laudo de citologia, ou seja, do preventivo, a gente pode encontrar marcado lá, ó, esfregaço com atipias celulares de significado indeterminado em células escamosas, cujo nome em inglês chama-se ASCOS, quer dizer, a sigla ASCOS. Habitualmente, então, a paciente pergunta: o que é ASCOS? O que é isso? Deu um problema no meu preventivo. Tem um problema grave no meu preventivo. Então, calma, vamos explicar. Lembrem um pouquinho de biologia em que você vê o aspecto de uma célula com um núcleo. Aqui nós estamos vendo uma célula com núcleo. Veja, toda bonitinha, correto? Ou seja, os contornos bem regulares, as cores bem definidas. O que é o ascos? O ascos é exatamente quando a célula tem algumas alterações e que elas não foram suficientes para eu chamá-las de câncer e também não foram normais. Digamos assim, é aquilo que fica em cima do muro, mas em cima do muro por não ter todas as características. Então, o ascos nada mais é do que isso, atipias de células de significado indeterminado. E aí não faz nada? O que pode ser? Dependem de alguns aspectos. Um dos aspectos é a idade, o outro aspecto é se o paciente fez teste HPV, teve essa oportunidade. E, além disso, se esse ascos, ou seja, essa atipia de significado indeterminado, ele tem uma maior possibilidade de ser maligno. Ah, existe isso? Sim, a depender do número de critérios, se está mais para um lado ou para o outro. Então, aí a gente vai dizer ascos de alto risco. Mas se tiver lá o nome apenas ascos, a gente tem uma maior tranquilidade, ok? Então, vamos dizer então o que vamos fazer. Primeiro ponto, se você é uma paciente já menopausada, ou seja, a menstruação já foi embora, é importante avaliar que esta célula pode estar assim alterada porque está faltando um pouco de hormônio, entre aspas, um pouco de hidratação. Então, vai se utilizar um hormônio por um curto espaço de tempo para melhorar a condição dessa célula, para que a gente possa visualizá-la bonita, como nós vimos anteriormente. E assim, há a menor probabilidade de a gente ter esse diagnóstico como ascos. Pronto, isso pós-menopausa. E a possibilidade de ser uma lesão maligna, ela é menor, diferente daquela paciente no período que antecede a menopausa. Então, aí a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Outra questão importante. Às vezes aquela célula não está tão bonitinha porque existem alterações inflamatórias que estão influenciando nesse aspecto. Ou porque tinha muito sangue, o colo estava muito sensível, então precisa tratar a inflamação para que a colheita realmente, quando o médico então passa na laminazinha de vidro, não venha cheia de células inflamatórias cobrindo a célula, nem mesmo sangue cobrindo a célula, senão a gente não vai poder ter uma visualização completa. Então, tratar inflamação ou essa sensibilidade, esse sangramento que possa ter enchido a lâmina. Então, precisamos de uma lâmina limpa e perfeita. Uma outra condição importante, já vimos então, ó, as condições que poderiam modificá-lo, tanto na pós-menopausa como na paciente na idade jovem, e precisa ter uma boa colheita. Lembram da aula anterior que é preciso colher o material da vagina, do colo do útero, da parte externa e também da parte interna do colo, usando a escova. Então, precisamos pensar em fazer uma colheita bem feita. Muito bem.
Agora me diga, se o meu resultado realmente está lá, ascos, o que vai acontecer? Existem algumas condutas que podem ser feitas. Diz-se, por exemplo, que pode-se repetir essa citologia com um ano, e isto é aceitável. Mas, se houver a possibilidade de fazer o teste HPV, é preferível. Porque, veja, se o vírus está presente, eu já vou olhar com outro olho. Então, vamos dizer, o HPV foi positivo. Eu vou indicar, então, a colposcopia. É muito comum aqui no Brasil fazer o combinado, ou seja, essa primeira parte do preventivo que chama-se citologia e a segunda parte, colposcopia. Por quê? Aqui no Brasil acaba que a colposcopia não é cobrado por ele um valor tão alto, embora devesse, pela sua complexidade. Não é simples fazer colposcopia, é preciso ter título para fazer colposcopia, é preciso ter um treinamento para estar hábil a fazer uma boa colposcopia. Mas enfim, vamos falar de um sistema como um todo e dizer que o exame, a princípio, que é necessário, é somente fazer a citologia. E a depender do caso, a cada 3 anos. E não como nós habitualmente fazemos a cada ano. Mas então, o resultado foi ascos. Vai repetir essa citologia, ou seja, a colheita, com um ano. Se houver a possibilidade de fazer o teste do HPV, ele sendo positivo, a gente vai fazer a colposcopia para visualizar esse colo do útero e ver se há alguma área para ser biopsiada. Essas decisões são tomadas pelo seu médico assistente, então é ele quem vai lhe dizer. Mas devo lhes lembrar que se é uma gestante ou se é uma paciente entre 21 e 24 anos, então muito jovens, é pouco provável que nós tenhamos aí realmente uma alteração do colo. E então a gente pode, digamos assim, ter muito mais paciência e mais tempo para avaliar essa paciente. Se ela está entre 38 anos, 30, 38 anos, a gente já vai olhar um pouquinho diferente pela possibilidade desse colo já ter sido exposto ao HPV e poder ter alguma alteração. Mas então, com um ascos positivo, a gente vai repetir essa citologia com um ano. Se houver a possibilidade de fazer o teste do HPV e ele for positivo, vai se fazer a colposcopia. Então, recapitulando, ascos não é câncer. Ascos é uma denominação, uma nomenclatura que se utiliza para dizer que existem algumas células alteradas, cujas alterações não foram suficientes para que eu defina como câncer e nem também que eu defina como normal. Preciso, então, colher, fazer uma boa colheita. Para isso, não devo estar com inflamação, se após a menopausa, eu não devo estar com a vagina muito seca, então eu preciso utilizar algum hormônio para melhorar aquela situação, para que a colheita seja devida e satisfatória. E se por fim o resultado for ascos, nada de pânico. É ascos sem possibilidade, então não é um ascos de alto risco, tranquilo. Qual a sua idade? Está gestante, tem entre 21 e 24 anos, fica tranquila. Olha, eu estou entre 30, 38 anos, 40 anos, ok, pode se repetir até com um ano. Se for possível fazer o teste HPV, faz. Ele sendo positivo, vai fazer a colposcopia para visualizar a presença de alguma lesão. Eu espero ter ajudado a dirimir esta dúvida e este pânico pelo nome, ascos. Então, para concluir, o médico bem informado, ele tem a capacidade de discernir o que é melhor para você. E também os estudos científicos já mostram para a gente estatisticamente quais são as possibilidades. Então, são esqueminhas.
como eu falei para vocês, qual que é a idade? A gente faz o quê? O ascus foi de baixo risco ou de alto risco? Está gestante, tem 21, 24 anos, fez teste HPV? Enfim, isso já está muito bem determinado. Existem esquemas que ele vai seguindo. Olha, se der positivo isso é assim, assim, assim. Isso já está muito bem esclarecido. Portanto, não tenha medo. Converse com o seu médico, que ele vai propor para você a melhor conduta para o seu caso. Um grande abraço. Até a próxima, que vai ser sobre o assunto, vai ser sobre anticoncepcional. Não percam!